Olá, bem-vindo ou bem-vinda ao Orquidário Odara Orquídeos. Eu sou Luiz Matos, Maloca, e hoje no Papo de Orquidófilo eu vou bater papo com José Antônio Cossolin, aqui de Campo Grande, aproveitar a oportunidade e arrancar algumas histórias sobre a orquidofilia, o começo da orquidofilia, como é que a coisa começou, e aqui também tem muita história. Vamos lá ouvir o Cossolin? Cossolin, como é que começou a brincadeira das orquídeas? A coisa parece que começou meio diferente com você, né? Pois é, Luiz. Começou bem diferente. Na realidade, eu não tinha nada a ver com orquídea, né? E não cultivava nada, né? E eu trabalhava aqui na região de Miranda, que curiosamente é uma região que tem muitas orquídeas, né? Isso eu fui descobrir depois, mas não tinha nenhuma afinidade com orquídea, eu não tinha afinidade nenhuma. Mas um dia de férias, a minha mãe morava na região de Presidente Prudente, no estado de São Paulo. E num dia no fim de ano, né, eu fui para lá de férias e deitado em uma rede, a minha mãe cultivava rosas do deserto, ela cultivava muito aquelas flores de maio. E entre essas outras plantas tinha orquídeas também. Algumas orquídeas que ela tinha lá, que eu nem sei qual seriam. Mas deitado na rede, na área da casa da minha mãe, de férias, tinha uma planta lá que estava com umas 4 flores, bonita. Você tinha que idade aí? Eu devia ter uns 35 anos, mais ou menos, uns 35 anos. Né? É questão de 30 anos atrás já isso aí, menos, uns 25 anos atrás. Né? E eu deitado na rede lá, vi uma mamangava. Você conhece, né? Aquele besouro, aquela abelha. E ela foi, rodeou o cacho de orquídea e eu fiquei observando. E ela foi lá e fez a polinização. Eu vi ela sair com o pólen da orquídea no dorso, né? E eu achei aquilo muito bacana aquilo daí. E perguntei, ô mãe, que flor é essa? Aí a mãe falou, é uma orquídea. Eu falei, orquídea? E fiquei encantado. E daí eu fui lá observar a flor, observei o modo que ela plantava ali e parou por ali. Acabando minhas férias, eu voltei para casa e naquele tempo eu já tinha acesso à internet, que eu sempre trabalhei com tecnologia, né? Eu era analista. E você foi bancário também, né? Mas na área de tecnologia. Tá. Né? Trabalhava no banco, mas não em agência, nada, só por trás, em tecnologia. E aí eu já tinha acesso à internet e comecei a fazer pesquisa. Pesquisa de orquídea, como é que era, e caí logo nas espécies. Comecei a ler sobre mosse, sobre persivaliana, e fui anotando o nome das plantas num caderno, fui anotando. Quando deu a oportunidade de eu vir para Campo Grande, a primeira vez que eu entrei num orquidário foi do Osteto. E com aquela relação de plantas que eu tinha estudado, eu mostrei para ele. Falei, eu quero uma muda de cada uma dessas aqui para mim começar, estou começando. Aí ele olhou assim, mas você já quer começar com mosse? Quer começar com persevaliana? Né? Eu acho que você devia começar com as coisas da região. Deixa eu só explicar, pessoal. Acontece o seguinte, são plantas, são orquídeas epífitas, mas são plantas estrangeiras de outro habitat. E o Osteto, lógico, com toda a experiência que ele já tinha, já estava te dando o bom caminho. Ou seja, exatamente. A melhor orquídea, a orquídea mais fácil de você plantar. Outra coisa, eu tenho uma matéria aqui, tem um vídeo sobre isso aí, dá uma olhada depois, eu coloco o card. Mas a planta mais fácil de você cultivar é aquela que é da sua região, ela já vai estar ambientada. E é isso que aconteceu, não foi? Exatamente. Aí conheci bem a dona Nelide, né, o seu Osteto, ele foi receptivo demais comigo e começou a me dar as dicas, perguntou de onde que eu morava. Eu falei, eu moro perto do Pantanal, ali, na região de Miranda. Falei, mas é lá que estão as plantas que você tem que começar. É ali que está. Aí deu o estalo, né? Lógico que eu peguei alguma coisa dele ali, aí já peguei adubos, peguei substrato, peguei vasos, né? E voltei para casa. No próximo domingo eu já comecei a subir a serra. Já comecei a subir a serra de Bodoquena ali, e aí eu encontrei muitas orquídeas, mas muitas orquídeas, né? Cattleya nobilior, achei habitats, milhões de orquídeas, milhões. Aí eu fui, no começo a gente
vai pegando qualquer uma, né? Aí eu fui estudando, fui pegando contato com outros orquidófilos, né? Aí já conheci o Henrique Conrado, que naquele tempo a gente não tinha WhatsApp, não tinha grupos, mas nós tinha o Yahoo Grupos, né? Que trocava mensagem através de e-mail. Mas eu já fui conhecendo o Henrique e já fui aprendendo. E sabendo o que é variedade, cerúlea, semi-alba, né? Suavíssima, as albas. Aí comecei a selecionar e a procurar. Calhou que eu encontrei dezenas de variedades de orquídeas, dezenas de alba, semi-alba, cerúlea, né, suavíssimas, plantas tipo de ótima forma, né, e calhou que eu acabei aprendendo, né, e virando um orquidófilo de verdade. E com essas aí você pegou alguns exemplares de boa forma e você acabou trabalhando, começou a aprender a trabalhar e fazer melhoramento genético na preservação da espécie. Exatamente. Você tirou algumas de mato, no início, lá atrás todo mundo tirava, sim, né? Mas não de maneira predatória, e começou a aprender pelo bom caminho, ou seja, procurar variedades e áreas de desmatamento, de procurar preservar as plantas que estão sendo tiradas de lá. E aí como é que foi a brincadeira para você começar a fazer o estudo genético e os cruzamentos? Então, aí eu comecei a participar de exposições, né? Naquele tempo a gente ia para Sidrolândia, que era uma grande exposição que tinha, né? Lá eu me ambientei e comecei a ver as orquídeas no vidro e comecei a ver os cruzamentos e conversar com essas pessoas mais experientes. Aí eu comecei a fazer a minha seleção. Né? Comecei a fazer a minha seleção, cruzar tipo com tipo, alba com alba, cerúlea com cerúlea, né? Achei umas espécies pelóricas, também fiz esses cruzamentos e mandava para o seu Beni, né? Eu acho que já é falecido, o seu Beni, fazia no laboratório do seu Beni. Aliás, grande parte dos orquidófilos, fiz uma entrevista com o seu Genésio, ele também utilizava o serviço do seu Beni, aí o seu Beni falou para ele, monta seu laboratório, e aí o seu Genésio acabou fazendo, que é um dos maiores, né? Um dos maiores orquidários do Brasil. Verdade. E influência do Beni. Pois é, então eu também utilizei muito os serviços dele. Depois a gente passou para outros, né? E até hoje continua fazendo isso aí, trabalhando todo ano a gente faz algum cruzamento, né? E passa para os amigos, faz trocas, vende alguma coisa, né? E continuamos. Você continua basicamente orquidófilo. Você só põe um excedente de produção, que é mais ou menos o meu caso. Exatamente. A gente começa a fazer cruzamento para nós mesmos e tem muita coisa, a gente acaba passando para frente. Exatamente. No comercial, até hoje, nada. O prazer da gente é a seleção e o cultivo. O meu prazer é o cultivo. Ver aquela planta bonita, 2, 3 frentes, 4 flores cada frente, isso é bonito, um belo vaso, né? Agora, o maloca sendo maloca, matou muita planta? Infelizmente. Infelizmente, no começo. E no começo, qual que foi o probleminha do começo? Vamos ver se bate. Inexperiência, né? Principalmente inexperiência, substrato muito úmido, né? Fungava, dava aquelas canelas secas, por isso aí. Inexperiência. Agora não. Né? Eu cultivo basicamente em toco. Por quê? Porque eu cultivo orquídeas de cerrado. Você está no habitat? Estou no habitat e eu me especializei em nobilior. Eu gosto de nobilior, né? Então eu cultivo basicamente em toquinho e nunca mais eu perdi nada. Não cresce igual, né? Não dá o vigor, mas a planta não perde e ela está sempre no mês de setembro, agosto, setembro, florescendo. Né? Bom, eu também cometi orquidicídio como a maioria dos iniciantes, né? A gente acaba fazendo um monte de besteira, que é plantar tudo quanto é espécie de orquídea no mesmo ambiente, mesmo substrato, ou uma infinidade diferente de substrato, que fica mais bonitinho aqui e tal, só que a gente não está vendo o que é melhor para a orquídea. A gente está vendo que a gente acha que vai ficar mais bonito. E a orquidofilia e você cuidar da orquídea é outra coisa. Com isso, eu acabei me aproximando de literatura, fazendo muita pesquisa e me associei. E acredito que tenha sido esse o seu caminho também. Como é que foi? Quais foram as suas influências? Quem foram as pessoas que te deram o caminho das pedras e que te ajudaram a pesquisar? Bom, primeiramente foi o seu Osteto,
O Sérgio Osteto foi o primeiro e por muitos anos, depois daquela primeira visita que eu fiz com ele, eu passei a ser frequentador e peguei uma amizade com a esposa dele, a Nelide, e com os filhos dele. E sempre eu ia bater papo com o Sérgio. Toda vez que vinha para Campo Grande, era obrigatória a passagem lá. Aí ele me mostrava substratos, ele me mostrava adubos, ele me ensinou a preservar o toquinho para não descascar, né, não cair a casca, colocar os componentes ali e deixar mergulhado para preservar. E aí fui aprendendo. E depois, quando apareceram os grupos, peguei muita dica com o Henrique Conrado, né, Edson Ferraz. O Edson Ferraz, que de São Paulo também é um grande amigo, e o Orquidófilo, um grande cultivador. Aliás, você está em Campo Grande, mas você não é campograndense, né? Não sou. Eu sou da região de Presidente Prudente, né? E inclusive o círculo, né, que eu faço parte é de Presidente Prudente. Apesar de morar em apesar que você mora em Campo Grande e mora em São Paulo. Sim, temos a residência aqui e temos a residência lá, na região de Presidente Prudente também. Tá. Né? Aqui nós temos um filho que estuda aqui e mora aqui. Né? Tá, então você faz parte do círculo de... Aí você... Foi o primeiro círculo que você entrou, foi de Presidente Prudente? Sim, foi o primeiro círculo, porque quando eu trabalhava na região do Mato Grosso do Sul, na região de Miranda, lá não tinha círculo, mas eu frequentava Campo Grande, né? Mas o círculo mesmo que eu faço parte é de Presidente Prudente. Muito legal. A pergunta que eu sempre faço para os entrevistados é: você tem alguma espécie diferente? Ou, na verdade, uma espécie de preferência e tal. No teu caso, você já respondeu que realmente é nobilior. Sim. Tá? E tem muita planta que você encontrou e muita planta que você criou. O que você pode contar sobre as visitas a Habitat e como é que você faz a seleção de plantas? E como é o teu trabalho com relação à espécie Cattleya nobilior? Bom, Luiz, como eu já tinha comentado minutos atrás aí, eu andei muito em habitats e ainda ando, todo ano eu faço questão de dar uma passeada no habitat, né, para dar uma olhada e conhecer e ver se acha algumas novas espécies para a gente poder trabalhar a genética. Mas eu achei muitas plantas de interesse genético, né? Tem a Almerindo Possolim, que é uma planta suavíssima, uma flor maravilhosa, todo mundo gosta, é o nome do meu pai, eu coloquei. Né? Tem uma cerúlea chamada Caluana, que eu também encontrei, né? Tirei um pedaço para mim e hoje ela já é esparramada para o Brasil inteiro. É uma excelente planta cerúlea, né? Suavíssimas eu achei bastante. E que região que você achou? Tudo na Serra de Bodoquena, ali na região de Miranda, entre Miranda e a cidade de Bodoquena. Né? É uma região árida, de cerrado, serra, pedra. E é ali que está o maior assim, habitat que eu conheci de Cattleya nobilior. É maravilhoso. Eu vou deixar aqui as fotos depois para você, das plantas, para você ver que tem são excelentes clones, né, que dá para se trabalhar muito. Quero contar uma história curiosa. Tem a exposição, não é bem uma exposição, mas todo ano tem a amostra de orquídeas lá em Prudente, que não é feita uma exposição patrocinada pela Caoa. Então é mais uma amostra. E eu, como eu morava na região, a gente sempre leva alguma coisa para presentear os amigos. Né? E quando chegou perto da exposição, eu pensei assim, eu vou lá na serra e vou ver se eu coleto lá alguns exemplares para presentear os amigos. Só que não achei nada com flor. Na época, no dia, lá não achei nada com flor. E eu peguei uma ou outra planta, uma meia dúzia, falei, vou presentear para os amigos lá em Prudente. Deixei em casa. Quando eu peguei o carro para viajar, eu esqueci as plantas. Esqueci as plantas lá em casa. Presente de grego. Pois é, acabei esquecendo as plantas. E fui lá, fiz o evento, tudo. Passam uns dias, como estava na época, a planta floriu. E saiu uma excelente planta pelórica, que quando eu mostrei ela nos grupos, quem acabou batizando ela foi o Henrique Conrado. De tão diferente, ele olhou assim e falou, essa planta é doida. Né? E colocamos o nome da planta de doida. Cattleya nobilior pelórica doida. Por causa disso. E essa planta, como você vê nos habitats, como que tem genética, né? Misturado com alba, semi-alba, cerúlea e as pelóricas também. Peguei lá sem ver a flor, que era para presentear um amigo, e acabou ficando essa planta lá para mim.
Ou seja, você deu uma sorte danada. Dei né? uma Deu sorte duas vezes. Duas vezes, exatamente. Mas muito legal. Consolinho, eu tenho a agradecer muito a você. Tem uma coisa, tem uma plantinha que em 2019 você me deu, ela está indo muito bem, só estou esperando sair para ver se sai uma alba boa. Vai sair. E vai sair. Eu tenho certeza que é alba. Eu também tenho, porque ela não tem pigmentação nenhuma e está crescendo muito bem comigo. E é um presente que eu guardo com muito carinho. Vai ser muito feliz. Plantas que são presenteadas para a gente, principalmente no primeiro encontro, quando eu conheci o Consolinho aqui em 2019, já me deu uma orquídea de presente e isso é muito legal. São Bacana. plantas que a gente separa. Às vezes você ganha algumas que não dá nada, dá umas aranhas, mas espera um pouquinho. Não, aquela aranha é minha aranha e foi de dada bom de gosto? coração, de bom gosto, e ela continua lá. Tá certo. Eu agradeço muito o bate-papo, quero ver se a gente bate mais um pouco. Eu sei que tem muita história para arrancar de você, mas assim, eu tenho um avião para pegar. Tá certo. Te peguei, você ficou 2 dias à minha disposição aqui, eu não consegui fazer entrevista, porque a exposição é uma loucura. Sim. A gente sabe, e eu agradeço demais a tua atenção, a tua disponibilidade e agradeço demais a amizade. Muito obrigado você. Tá. E eu estarei sempre à sua disposição. Inclusive, no mês de setembro, a gente vai fazer uma visita em um habitat. Se você estiver disponível, é convidado. Eu fiz um ontem, estou arranhado de cima e embaixo, porque eu não vim preparado. Mas por incrível que pareça, carrapato nenhum. Nenhum? Nenhum. Nossa. Deu uma sorte danada. Pois é porque choveu, né? É verdade. Quando chove, derruba o carrapato. Gente, espero que vocês tenham gostado da entrevista. Se inscrevam no canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E você vai receber o aviso dos próximos Papo de Orquidófilo. E daqui a pouco a gente volta. Nobilio albo. Zap com El Duende. Cruzamento do Cossolindo. Olha só que beleza. Parabéns, Cossolinho. Acertou na mosca.